Vamos trabalhar agora com a questão do complemento verbal. Comprei aquele belo vestido. Isso é uma frase, comunica, essa frase tem sentido completo e a primeira coisa que a gente faz na frase é achar o verbo. O verbo comprar é um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, ele é tido na gramática como um verbo significativo, um verbo importante. Portanto, ele vai ser núcleo. Aqui agora nós temos uma primeira frase diferente de todas que a gente está acostumado a trabalhar desde o início do curso. Vejam que nessa minha frase eu só tenho a parte verbal. Como assim? Se eu fosse dividir essa frase, não haveria uma divisão física nessa estrutura. Eu não tenho como colocar aquela barra que a gente tem feito desde o início do curso. Sabe por quê? Porque quando eu dividi a frase, eu dividi a parte verbal da parte não verbal. Essa frase, ela já começa na parte verbal. Inclusive, eu acabei de dizer para vocês que a divisão era em sujeito e predicado. Quem que é o sujeito de comprei? Se tivesse escrito ali, seria eu comprei. Não é nós comprei, ele comprei, vovô comprei. Na verdade, o termo responsável pela flexão de comprei é o pronome eu. Vamos costurar e repetir o que a gente acabou de dizer? Sujeito, a parte não verbal é o sujeito. Sujeito é o termo responsável pela flexão do verbo. Quem que é o sujeito que flexiona o comprei? Pronome eu. Vale lembrar aí de uma definição que nós vamos aprender mais à frente, que é a definição de sujeito oculto. Aquele sujeito que existe, mas não está explícito na frase. Essa nomenclatura sujeito oculto, ela caiu em desuso aí na época que eu estudei, a professora até arrepiava quando falava de sujeito oculto. Mas hoje em dia, ela é aceita pela nomenclatura, já que o Bechara usa em sua gramática a terminologia sujeito oculto. Tem gente que aprendeu como sujeito desenencial, sujeito simples não expresso, sujeito elíptico, mas isso é matéria mais à frente. O fato é que comprei é um verbo de ação e, portanto, ele é núcleo, e depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Entendam que aquele belo vestido é uma expressão única que junta, completa o sentido do verbo comprar. Como assim, professora? Ora, vestido é substantivo, não é? Lembram disso? Agora, vamos com cuidado numa informação aqui. Essa é a parte verbal, é o predicado. Na frase anterior estava lá, o filho da vizinha visitava seu pai. O filho da vizinha era o sujeito, o resto, a parte verbal era o predicado. Nós temos nessa frase, comprei aquele belo vestido, só o predicado, só a parte verbal. Nós já sabemos indiscutivelmente que comprei é um verbo de ação e, portanto, ele é o núcleo do predicado, ele é a palavra mais importante do predicado. Não tem nenhum questionamento a respeito disso. Eu sei que aquele belo vestido, ele é um grupo que completa o sentido do verbo comprar. Como assim? Acabamos de falar disso. Comprar é um verbo que tem uma acepção ampla. Eu posso comprar um carro, um vestido, um colar, um cachorrinho. Eu posso comprar várias coisas. Já que esse verbo tem acepção ampla, ele precisa de um complemento para restringir sua significação. O complemento está aí, aquele belo vestido. Nessa construção, e isso aí, essa árvorezinha, nós vamos melhorar lá na frente. Mas nessa estrutura, aquele belo vestido, essa estrutura inteira completa o sentido do verbo. E dentro dessa estrutura eu tenho uma palavra importante que é quem? Vestido. Não sei se vocês estão costurando as coisas, mas lembra que eu disse que substantivo é sempre o núcleo da expressão em que ele se encontra? Aí tem gente que vai falar, professora, quem que é o núcleo? Comprei ou vestido? Pera lá. Da expressão toda, da parte verbal toda, o núcleo é o verbo. E da expressãozinha, aquele belo vestido, o núcleo é quem? Vestido. Gente, português não tem exceção, é regra sempre. O núcleo do complemento verbal seria vestido. Dentro dessa noção de complemento verbal, a gente tem uma informaçãozinha aqui que é o seguinte. O núcleo é vestido. Entre o núcleo do complemento verbal e o verbo, existe um elemento de ligação chamado preposição? Não. Esse complemento aqui, ele tem até aquele belo ligado a vestido, mas que especifica o vestido. Entre o verbo e o núcleo, vestido, não existe um elemento de ligação chamado preposição. Então, nós vamos entender que esse complemento verbal, ele foi ligado de forma direta, sem um elemento de ligação. Portanto, ele é chamado de objeto direto. Dessa forma, se eu quiser substituir esse complemento verbal, que tem um nome como núcleo, por um pronome, eu posso? Claro, o
pronome ele está aí para acompanhar ou substituir o nome. Então, se eu quiser, eu posso trocar por um pronome. Qual que eu vou usar? O pronome reto ou oblíquo? Pera lá, nós estamos falando de complemento. Pronome reto funciona como sujeito, pronome oblíquo como complemento. Então, eu vou usar um pronome oblíquo. Qual pronome oblíquo? De primeira pessoa, de segunda ou de terceira? Tem um professor, amigo meu, que ele diz assim, ó, tudo que não é primeira e não é segunda é terceira pessoa. Parece uma idiotice a frase, mas não é. O que eu estou dizendo com isso? Vestido, a palavra vestido, é primeira pessoa? É eu. É o pronome eu, para vocês entenderem melhor a frase? Não. É o tu? É o pronome tu? Também não. Então só pode ser terceira pessoa. Se eu fosse substituir vestido por um pronome, eu não substituiria por eu, pelo pronome eu, nem por tu, mas por ele. Dessa forma, eu terei de usar um pronome de terceira pessoa. Pronome reto de terceira pessoa é ele. Pronome oblíquo, como é que é? Volta lá e olha, qual pronome oblíquo que nós usaríamos? Poderia ser o se, o a, o lhe e assim por diante. Vocês têm aí como consulta? Dessa forma, eu não posso falar comprei ele, porque ele é pronome reto e pronome reto tem que ser sujeito. Eu poderia dizer comprei a, mas espera lá. A substituiria um substantivo feminino, vestido é um substantivo masculino, então deveria ser comprei-o. Dessa forma, aquele belo vestido, a estrutura, o complemento vai virar o. Vale lembrar, e eu já disse e vou repetir, que os pronomes lhe e lhes seriam objetos indiretos, os pronomes o, a, os e a seriam objetos diretos. Olha outra frase. Obedecia a mãe dela sempre. Essa frase também obedecia ao verbo. Nessa frase também, não só temos a parte verbal. Aí tem gente que falou, ai professora, a mãe dela não pode ser sujeito? Vamos ver. A mãe dela, quem seria o substantivo dessa expressão? Mãe. Antes de mãe, existe preposição? Ora, esse a com esse negocinho assim deitado, como é que chama isso, né? Crase, não é? Pois é, esse A com esse acento grave, que é esse acento caidinho para o outro lado, tem gente que fala assim. Essa crase, esse acento grave, ele indica a existência de crase. Crase é um fenômeno que marca a fusão de dois As. Um A que é a preposição, o outro A que é artigo. Se houver o acento grave, é porque existe a crase. A crase é a fusão da preposição mais o artigo. Se tem a fusão da preposição, eu vou dizer que esse mãe ele está preposicionado, e se ele está preposicionado, ele não pode ser sujeito. Dessa forma, nós temos aí nessa estrutura só o predicado. Vamos ver aqui que obedecer é um verbo de ação, é um verbo significativo. Eu fiz a frase para dizer que ela obedece. Depois que eu tiro o núcleo, o verbo, já que ele é de ação, ele é núcleo, o resto está ligado a ele. A mãe dela está ligada a obedecia e sempre está ligada a obedecia. Eu já fiz essa divisão a mãe dela e sempre em dois grupos por um motivo apenas. Esse sempre, ele vai estar ligado a alguma estrutura. Ou ele vai qualificar a mãe, ou ele vai estar ligado a obedecia. Responde uma coisa para mim. Sempre é característica da mãe ou é a frequência com que a pessoa obedece à mãe? É a frequência. Olhem, percebam que na hora de eu enunciar a frase, eu já falei com vocês, sempre é a frequência com que ela obedece. A minha amarra do sempre foi ao verbo. Portanto, esse sempre ele tem função adverbial. Ele é uma palavra que indica circunstância. Posso dizer, inclusive, circunstância de frequência ou de tempo, alguma coisa assim. Dessa forma, se fôssemos classificar, sempre seria um advérbio, que exerce a função de estar junto do verbo. Vamos discutir isso mais à frente. Vou dizer para vocês que nessa expressão a mãe dela, nós temos aí a palavra mãe como núcleo, como a palavra mais importante, já que o substantivo é sempre núcleo. Aí alguém pode virar e falar assim, professora, mas você falou que o núcleo é sempre despreposicionado do sujeito. Nessa estrutura, eu estou dizendo para você uma coisa. Ora, substantivo é sempre a palavra mais importante do grupo em que ele se encontra. É sempre
o núcleo da estrutura em que ele se encontra. Nessa estrutura, a mãe dela, quem que é a palavra mais importante? Mãe. E é mais importante que ela, que o pronome ela aí na estrutura, porque ela está preposicionado. Dela é de mais ela. Não é assim? Vou dizer para vocês que isso é um complemento verbal objeto indireto. Tem gente que vai falar assim, professora, complemento verbal? Pera lá. Se eu falasse assim, eu obedeço, a estrutura está completa? Ora, o verbo obedecer também tem significação ampla. Você pode obedecer seu pai, sua esposa, seu marido, uma lei, um professor, um diretor, um chefe. O verbo obedecer, ele tem acepção ampla. E se ele tem essa acepção ampla, ele precisa de algo para restringir sua significação. Ora, ninguém normal vai pegar uma BR e vai parar lá no meio da BR com o carro e vai falar, eu obedeço. Não tem sinal lá para você obedecer. Você só para porque tem um sinal. Você só obedece porque tem a lei. Então, esse verbo obedecer, ele precisa de uma informação para restringir, para especificar, para particularizar o sentido, a sua significação. Dessa forma, a mãe dela completa o sentido do verbo. Entre o núcleo mãe, porque mãe é substantivo é sempre núcleo. Entre o núcleo e o verbo, existe um elemento de ligação chamado preposição? Ora, nós acabamos de falar que a crase marca a fusão de uma preposição mais um artigo. Se existe esse elemento de ligação, se existe uma ponte, se existe uma palavra que liga o complemento ao verbo, nós temos aí de alguma forma um objeto indireto. Já que eu tenho uma ponte entre o núcleo e o verbo, eu tenho um elemento de ligação, esse núcleo não foi ligado de forma direta, mas foi ligado de forma indireta. Alguém pode virar e falar, professora, mas na frase anterior, comprei aquele vestido. Tem aquele no meio? Tem, mas ele pode ser retirado. Comprei vestidos. Esse aquele está ali porque eu quis especificar, mas a preposição não. A preposição, se ela está ali, ela é exigida pelo verbo, ela é um elemento de ligação obrigatório e nós vamos trabalhar com isso lá na regência. Eu não posso falar obedeci a mãe. Quem obedece, segundo a gramática tradicional, obedece a alguém. Precisa desse elemento de ligação, portanto, esse complemento, ele não é ligado de forma direta, ele é ligado de forma indireta. Para a gente fazer a substituição, ficaria obedecia-lhe sempre. A mãe dela virou-lhe. Eu disse para vocês que o lhe e o lhes, quando o complemento, seria sempre objeto indireto. Vale lembrar que o lhe e lhes vai ser usado para substituir pessoa. Mãe é pessoa, portanto a gente usa lhe. Nada impede de eu usar obedecia a ela sempre. Nós acabamos de dizer que o pronome ele, ela, eles e elas, quando preposicionados, deixam de ser sujeitos e passam a ser complementos. Das análises que nós já fizemos, nós podemos chegar a uma conclusão e já ter alguma noção básica da sintaxe. Olha lá, a gente viu que o verbo, em algumas situações, ele é núcleo. Na verdade, na maior parte das vezes ele é núcleo. Quando ele denota uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito, mais à frente nós vamos aprender que nós temos os verbos de ação, os fenômenos da natureza e os verbos de estado. Mas até então a gente já sabe que tem verbo que é significativo, que é importante, portanto é núcleo. Ligado a esse verbo, a gente acabou de ver na frase anterior, a gente pode ter o complemento verbal ou adjunto adverbial. É legal vocês já terem uma noção de que complemento no português é tido como uma coisa necessária. Então, naquela frase, obedecia à mãe sempre, esse a mãe completa o sentido do verbo. O sempre, embora esteja ligado ao verbo, ele não completa, ele não é necessário para a estrutura. Vale lembrar que eu posso dizer, Joana obedece à mãe, ponto final. Agora, eu não digo, Joana obedece dentro de uma construção, esse a mãe é necessário para a estrutura. Dessa forma, na frase, a Joana obedecia à mãe dela sempre, posso tirar o sempre, mas não posso tirar o a mãe dela. Assim, ligado ao verbo, eu posso ter dois termos, ou o complemento verbal ou adjunto adverbial. Olha pela nomenclatura, ligado ao verbo, complemento verbal, ligado ao verbo, adjunto adverbial. Complemento verbal vai ser tido como necessário, adjunto adverbial vai ser tido como acessório.
Isso é discutível, não é realidade fixa, mas a base seria essa. Dentro do complemento verbal eu posso ter até então o objeto direto, que eu vou usar o pronome o, a, os e as para substituí-lo, e o objeto indireto, aquele regido de preposição, e eu vou usar o pronome lhe, lhes ou aquele pronome ele, ela, eles e elas preposicionado. Associado aí, nós temos uma outra informação que eu ainda não havia dito para vocês, que é a seguinte: os outros pronomes, o meu, o teu, o seu, o nos e o vos, eles podem ser tanto objetos diretos quanto objetos indiretos. Dessa forma, o, a, os e as sempre diretos, lhe e lhes sempre indiretos. Os outros vai depender, na verdade, o uso vai depender da regência do verbo. Na verdade, a presença do pronome vai depender da regência, a classificação do pronome vai depender da regência do verbo. O adjunto adverbial nós aprendemos mais à frente, que são as circunstâncias de tempo, modo, lugar e assim por diante. Vamos ver como que é isso aí numa frase? A mulher amava-o sempre. Ora, amava é o verbo. E depois que a gente acha o verbo, a gente divide a frase em dois grupos. A mulher, primeiro grupo, amava-o sempre, segundo grupo. Vale lembrar que esse amava é um verbo de ação, é um verbo importante, é um verbo significativo, portanto, ele é o núcleo. Inclusive, vamos costurar os conhecimentos e vamos voltar um pouquinho. A mulher aí é um termo cujo núcleo mulher despreposicionado flexiona o verbo. A mulher, se fosse flexionada para mulheres, seria o quê? Amavam. A mulher aí é o sujeito da estrutura e amava-o sempre é o predicado. Vou dizer para vocês que depois que eu tiro o núcleo é o verbo, o resto está ligado a ele. Vou dizer que o outro é ligado a amava e sempre está ligado a amava. Se eu dissesse para você que sempre é um advérbio que indica circunstância de frequência, de tempo com que ela realizava a ação de amar, isso aí fica claro. Esse advérbio está junto do verbo que ele especifica, portanto, ele exerce a função na frase de ser um adjunto adverbial. Gente, eu sei que é muita informação, mas vamos devagar e vamos voltar naquilo que eu ensinei para vocês. Esse sempre se liga ao verbo, indicando, na verdade, a circunstância com que a ação foi realizada. Ora, a palavra que se liga ao verbo, especificando o verbo, indicando a circunstância que a ação foi realizada, advérbio. Esse advérbio está junto do verbo que ele especifica. Alguém pode pensar, ué, professora, mas tem uma palavra no meio? Não tem problema. Ele está na mesma expressão, ele está ligado ao núcleo, que é um verbo, portanto, ele é um adjunto adverbial. Vou dizer para você que esse o aí, ele se liga ao verbo, mas ele é um complemento verbal. Como assim? A mulher podia amar o cachorro, a mãe, o pai, um tênis, uma casa. Não é assim? Esse verbo ele tem uma significação ampla e ele precisa de um elemento para completar, para restringir essa significação. Esse verbo precisa de um complemento. Ora, esse o completa o sentido do verbo. Quem ama alguém, ela amava, entre aspas, ele. Isso é norma coloquial, tá? A mulher amava o João, a mulher amava o Pedro, a mulher amava-o sempre. Esse o completa o sentido do verbo, não tem preposição, porque a mulher amava o João. Esse o aí seria artigo, portanto, ele é um objeto direto. Eu queria que vocês já pensassem nisso. Quando eu falo objeto direto, sem preposição, objeto indireto com preposição, como que a gente vai saber o que é preposição? Preposição é aquele elemento invariável. Quando eu falo dei o presente a Pedro, veja que Pedro é uma palavra masculina, o a continua a. Se ele não variou de acordo com Pedro, se ele não flexionou junto com Pedro, se ele ficou invariável, ele é preposição. Vou dizer para vocês que eu tenho dois termos ligados ao verbo amar, que é o núcleo. Um é o complemento verbal, é o necessário, é exigido pelo verbo. O outro é adjunto adverbial. Vale lembrar que eu posso tirar esse sempre e dizer a mulher amava o ponto final. Quem ama, ama alguém. A ação de amar necessita de alguém a ser amado para que tenha sua significação completa. Dessa forma, o verbo sendo núcleo, tenho dois termos ligados a ele, um vai ser considerado necessário, o outro vai ser considerado acessório, mas eu não preciso que vocês decorem, eu preciso que vocês entendam que nessa estrutura eu tenho um complemento verbal objeto direto e eu tenho um adjunto adverbial que se liga ao verbo exprimindo circunstância de frequência ou de tempo. Tanto faz.
Nós temos aí uma outra informação que eu trabalhei com vocês, que eu disse aqui há uns minutinhos, que o, a, os e as eram sempre objeto direto. Lhe e lhe sempre objetos indiretos. E os outros, me, te, se, nos, vos, não é assim? Eles podem ser tanto diretos quanto indiretos, depende da regência do verbo. Então vamos lá. Ele te ama. Ama é o verbo. Vamos dividir essa frase. Professora, por que você dividiu essa frase antes do ti? Porque o ti está ligado a ama. Quem ama, ama alguém. Fato é verdade que esse ti completa o sentido do verbo. Agora eu vou falar que ele é um objeto direto. Como que eu sei disso? Tira o ti e coloca um substantivo no lugar. Ele ama o Pedro, ele ama o Paulo, ele ama o Marcelo, não apareceu preposição. Então esse verbo não existe um complemento regido, precedido de preposição. Portanto, ele é um objeto direto. Já na frase de baixo, obedece ao verbo. Vou dividir a frase. Ele te obedece. Ora, quem obedece, obedece a alguém. Professora, mas eu falo, eu obedeço o papai, eu obedeço o vovô. Sim, mas isso é considerado norma coloquial. O verbo obedecer, ele pede um elemento regido de preposição. Nesse caso, esse te será considerado um objeto indireto. Vejam que o pronome é o mesmo, mas que em cima ele é classificado, ele é indicado como objeto direto e lá embaixo como objeto indireto. Depende necessariamente daquilo que o verbo exige. Se for um complemento sem preposição, ele será considerado um complemento sem preposição, objeto direto. Se o verbo exige um complemento com preposição, ele será um objeto indireto. Quer ver? Ele te deu o presente. O presente é direto, te é indireto. Ele te convidou, objeto direto. Isso nós vamos mexer na regência, tá certo? Mas vamos só aproveitar. Se eu tirasse esse te e colocasse ele lhe ama, errado dentro da gramática. Porque o lhe é objeto indireto, o ama pede objeto direto e deveria ser ele o ama. Aqui embaixo, se eu colocasse ele lhe obedece, tá certo? Certíssimo, já que o lhe, dentro da norma, é objeto indireto. Resumindo, o, a, os e as, quando complementos, sempre objetos diretos. Lhe e lhes, quando complementos, sempre objetos indiretos. Os outros podem ser diretos ou indiretos, depende da frase, depende da estrutura.